Você já parou para pensar no que realmente acontece quando chegamos aos 60 anos? Não estou falando apenas das mudanças físicas ou das transformações que vemos no espelho. Estou me referindo a algo muito mais profundo, algo que Chico Xavier revelou em suas últimas comunicações espirituais e que pode determinar completamente o destino de nossa alma no mundo espiritual. Durante uma das sessões mais intensas que Chico Xavier teve com o Espírito Emmanuel, algo extraordinário foi revelado. Era uma tarde de setembro de 1998, poucos anos antes de sua partida para o mundo espiritual. Chico estava em seu quarto, em Pedro Leopoldo, quando sentiu uma presença diferente, mais intensa que o habitual. Emmanuel se manifestou com uma urgência que raramente demonstrava, e suas primeiras palavras foram: "Filho, preciso alertar sobre um perigo que poucos conhecem, mas que determina o destino espiritual de milhões de almas após os 60 anos." O que Emmanuel revelou naquele dia mudou completamente a forma como Chico compreendia o processo de envelhecimento espiritual. Não se tratava apenas do corpo físico se preparando para a transição, mas de um momento crucial onde nossa alma enfrenta uma das provas mais definitivas de toda a encarnação. E o mais impressionante é que a maioria das pessoas passa por essa fase sem sequer perceber que está sendo testada. Aos 60 anos, segundo Emmanuel, nossa alma entra no que ele chamou de período de prestação de contas antecipada. É como se o mundo espiritual começasse a avaliar não apenas o que fizemos durante nossa vida, mas principalmente como estamos nos preparando para usar a sabedoria adquirida. E aqui está o perigo que poucos conhecem. Muitas almas, ao chegarem nessa idade, cometem um erro fatal que compromete completamente sua evolução espiritual. Esse erro não tem nada a ver com pecados ou falhas morais óbvias. Na verdade, é algo muito mais sutil, algo que até mesmo pessoas consideradas boas e espiritualizadas podem cometer sem perceber. Emmanuel explicou a Chico que se trata da cristalização da alma, um processo onde a pessoa para de crescer espiritualmente e se acomoda em padrões fixos de pensamento e comportamento. Deixe-me contar exatamente como isso acontece. Imagine uma mulher de 62 anos, vamos chamá-la de Maria. Ela sempre foi uma pessoa correta, criou seus filhos com amor, trabalhou honestamente, frequentou a igreja. Aos 60, Maria sente que já aprendeu tudo o que precisava aprender na vida. Ela desenvolveu suas opiniões sobre tudo, desde política até espiritualidade, e não vê razão para mudá-las. Quando alguém apresenta uma nova perspectiva, ela imediatamente rejeita, pensando: "Na minha idade, eu já sei o que é certo." Maria não percebe, mas está cometendo o erro fatal que Emmanuel alertou. Ela está cristalizando sua alma, impedindo que a sabedoria continue fluindo através dela. E o mais grave é que, ao fazer isso, ela está desperdiçando exatamente o período da vida onde sua alma deveria estar mais receptiva às revelações superiores. Emmanuel explicou que dos 60 aos 70 anos, nossa alma passa por uma transformação que só acontece nessa fase da vida. É como se um véu fosse gradualmente retirado, permitindo que percebamos verdades espirituais que antes estavam ocultas. Mas isso só acontece se mantivermos nossa mente e coração abertos, como uma criança que ainda tem tudo para aprender. O perigo da cristalização é real e tem consequências diretas no mundo espiritual. Quando uma alma deixa o corpo físico após ter cristalizado durante esse período crucial, ela enfrenta uma situação muito específica no plano espiritual. Emmanuel descreveu que essas almas ficam como que presas em suas próprias convicções rígidas, incapazes de se adaptar à realidade ampliada do mundo espiritual. Chico relatou que durante várias sessões mediúnicas encontrou espíritos que haviam desencarnado após os 60 anos e estavam em grande sofrimento justamente por causa dessa cristalização.
Eles se encontravam em regiões do mundo espiritual que Emmanuel chamou de zonas de estagnação, lugares onde as almas permanecem até conseguirem dissolver as rigidez mentais que criaram. Um caso que marcou profundamente Chico foi o de um espírito que se comunicou durante uma sessão em 1999. Esse espírito havia sido um comerciante respeitado, pai de família exemplar, mas que após os 60 anos havia se tornado extremamente inflexível em suas opiniões. Ele dizia constantemente: "Eu já vivi o suficiente para saber como as coisas funcionam." Quando desencarnou aos 73 anos, descobriu que sua rigidez mental havia criado como que uma prisão ao redor de sua consciência. O espírito relatou a Chico que, no mundo espiritual, ele se encontrava em um ambiente que refletia exatamente suas convicções limitadas. Era como viver em uma casa com janelas fechadas, onde a luz do conhecimento superior não conseguia entrar. Ele permaneceu nessa condição por vários anos, no tempo espiritual, até que mentores especializados conseguiram ajudá-lo a dissolver gradualmente suas resistências. Mas Emmanuel não trouxe apenas o alerta sobre o perigo. Ele também revelou como identificar se estamos caminhando para essa cristalização e, principalmente, como evitá-la. O primeiro sinal de alerta é quando começamos a usar nossa idade como justificativa para não aprendermos coisas novas. Frases como "na minha idade não preciso mais mudar" ou "eu já sei como a vida funciona" são indicadores claros de que a cristalização está começando. O segundo sinal é a resistência automática a perspectivas diferentes das nossas. Quando nossa primeira reação diante de uma ideia nova é rejeitá-la sem nem mesmo considerá-la, estamos criando as condições para a estagnação espiritual. Emmanuel enfatizou que a verdadeira sabedoria não é ter todas as respostas, mas manter sempre a disposição para questionar e expandir nossa compreensão. Durante aquela sessão memorável, Emmanuel compartilhou com Chico uma revelação ainda mais profunda. Ele disse que as almas que conseguem evitar a cristalização após os 60 anos não apenas garantem uma transição tranquila para o mundo espiritual, mas também se qualificam para missões especiais na próxima encarnação. Essas almas demonstraram que podem manter a flexibilidade e a humildade necessárias para serem instrumentos de transformação no mundo. A flexibilidade mental e emocional após os 60 não é apenas uma questão de bem-estar pessoal, é uma preparação espiritual fundamental. Emmanuel explicou que quando mantemos nossa alma aberta e receptiva nessa fase da vida, criamos condições para receber revelações e compreensões que só são possíveis quando acumulamos experiência de vida sem perder a capacidade de nos surpreendermos. Chico ficou tão impactado com essa revelação que passou a observar atentamente as pessoas ao seu redor que haviam ultrapassado os 60 anos. Ele notou que aquelas que mantinham curiosidade, que continuavam aprendendo, que se interessavam genuinamente pelas experiências e opiniões de outras pessoas, irradiavam uma luz especial. Era como se suas almas estivessem se preparando naturalmente para uma transição harmoniosa. Por outro lado, ele também observou pessoas que, apesar de terem sido bondosas durante toda a vida, haviam se tornado rígidas em suas convicções após os 60. Essas pessoas, mesmo sendo queridas por todos, apresentavam uma energia mais densa, como se estivessem inconscientemente se fechando para as possibilidades de crescimento que ainda existiam. Emmanuel revelou que existe um motivo espiritual profundo para isso. Dos 60 anos em diante, nossa alma entra em um período que ele chamou de síntese preparatória. É o momento onde deveríamos estar integrando tudo o que aprendemos durante a vida, mas não de forma rígida e definitiva. Pelo contrário, deveríamos estar criando uma síntese flexível, capaz de se expandir e se refinar constantemente. Essa síntese preparatória tem uma função específica no plano espiritual.
Quando desencarnamos, a forma como organizamos nossa compreensão da vida durante esses anos finais determina nossa capacidade de adaptação no mundo espiritual. Se criamos uma síntese rígida, teremos dificuldades para compreender e aceitar a realidade expandida do plano espiritual. Se mantivermos flexibilidade, nossa adaptação será natural e harmoniosa. Durante uma das comunicações mais tocantes que Chico recebeu, um espírito que havia desencarnado aos 85 anos descreveu sua experiência. Essa alma havia mantido curiosidade e abertura mental até seus últimos dias no corpo físico. Ela contou que quando acordou no mundo espiritual, foi como se já estivesse preparada para a nova realidade. Sua mente flexível permitiu que ela compreendesse rapidamente as leis espirituais e se adaptasse às novas possibilidades de existência. Esse espírito revelou algo extraordinário. No mundo espiritual, ela foi imediatamente direcionada para trabalhos de auxílio a outras almas que estavam enfrentando dificuldades de adaptação justamente por causa da cristalização mental. Sua capacidade de manter flexibilidade durante os anos finais da encarnação havia se tornado uma qualificação especial para ajudar outros espíritos. Emmanuel explicou que isso não é coincidência. As almas que conseguem evitar a cristalização após os 60 anos desenvolvem uma qualidade espiritual específica que é muito valorizada no mundo espiritual. Elas se tornam como pontes entre diferentes níveis de compreensão, capazes de ajudar tanto espíritos mais novos quanto almas mais antigas que se perderam em suas próprias rigidezes. Mas como exatamente podemos evitar esse perigo e transformar nossos anos após os 60 em uma preparação espiritual poderosa? Emmanuel deu orientações muito práticas a Chico. Orientações que podem literalmente determinar nosso destino espiritual. A primeira orientação é cultivar diariamente o que Emmanuel chamou de mente de principiante. Isso significa abordar cada dia como se ainda tivéssemos muito a aprender, independentemente de quantas experiências já acumulamos. Quando acordamos pela manhã, em vez de pensar mais um dia igual aos outros, deveríamos nos perguntar: o que a vida quer me ensinar hoje? A segunda orientação é praticar a escuta genuína. Emmanuel observou que muitas pessoas, após os 60, desenvolvem o hábito de ouvir apenas para confirmar suas próprias opiniões ou para encontrar brechas para falar sobre suas experiências. A escuta genuína é diferente. É ouvir com real interesse em compreender perspectivas diferentes, mesmo que inicialmente pareçam contraditórias às nossas convicções. Chico praticou essa orientação durante seus últimos anos e relatou experiências transformadoras. Ele contou que começou a conversar com pessoas muito mais jovens, ouvindo suas perspectivas sobre espiritualidade, relacionamentos e vida com uma curiosidade genuína. Descobriu que muitas vezes essas conversas traziam insights que complementavam e enriqueciam sua própria compreensão, mesmo depois de décadas de experiência mediúnica. A terceira orientação de Emmanuel foi manter pelo menos uma atividade de aprendizado ativo. Não necessariamente algo acadêmico, mas qualquer atividade que desafie nossa mente a formar novas conexões. Pode ser aprender uma habilidade manual, estudar um tema que sempre despertou curiosidade, ou mesmo aprender a usar tecnologias novas. O importante é manter o cérebro e a alma em movimento de crescimento. Emmanuel explicou que quando nossa alma se mantém em movimento de aprendizado, ela naturalmente dissolve as tendências à cristalização. É como um rio que, enquanto flui, mantém suas águas limpas e vivas. Quando para de fluir, forma poças estagnadas. Nossa alma funciona de forma similar. Enquanto se mantém em movimento de crescimento, preserva sua vitalidade espiritual. A quarta orientação talvez seja a mais desafiadora, mas também a mais transformadora.
Emanuel orientou que devemos conscientemente questionar pelo menos uma de nossas convicções a cada mês. Não para abandoná-las necessariamente, mas para examiná-las com honestidade e verificar se ainda fazem sentido ou se podem ser refinadas. Chico aplicou essa orientação em sua própria vida e descobriu algo surpreendente. Algumas convicções que ele mantinha há décadas, quando examinadas com honestidade, revelaram-se incompletas ou até mesmo equivocadas. Ao invés de se sentir inseguro com essas descobertas, ele experimentou uma sensação de liberdade e renovação espiritual. Emmanuel explicou que esse processo de autoquestionamento não é sinal de fraqueza ou instabilidade. Pelo contrário, é sinal de maturidade espiritual verdadeira. Apenas almas corajosas e evoluídas têm a humildade de continuar questionando suas próprias certezas. E essa coragem é exatamente o que prepara a alma para as revelações superiores que aguardam no mundo espiritual. Durante uma das últimas comunicações que Chico recebeu de Emanuel sobre esse tema, o mentor espiritual fez uma revelação que tocou profundamente o médium. Ele disse que as almas que conseguem manter flexibilidade e abertura após os 60 anos não apenas evitam os sofrimentos da cristalização no mundo espiritual, mas também se qualificam para receber missões especiais em futuras encarnações. Essas missões especiais envolvem ajudar a humanidade em momentos de transição e transformação. Emmanuel revelou que o mundo está passando por mudanças profundas e precisará de almas que tenham desenvolvido a capacidade de se adaptar e crescer continuamente. As almas que aprenderam a evitar a cristalização se tornam instrumentos valiosos para auxiliar essas transformações planetárias. Mas Emmanuel também alertou sobre algo que muitas pessoas não percebem. Ele disse que a cristalização pode acontecer de forma muito sutil, disfarçada até mesmo de espiritualidade. Algumas pessoas, ao se aproximarem dos 60 anos, fixam-se em determinadas práticas ou crenças espirituais e param de questionar ou expandir sua compreensão. Elas podem continuar meditando, orando ou frequentando atividades espirituais, mas fazem isso de forma mecânica, sem a abertura interior que permite o crescimento real. Emmanuel chamou isso de cristalização espiritual e alertou que pode ser ainda mais perigosa que a cristalização comum, porque a pessoa tem a ilusão de que está crescendo espiritualmente quando na verdade está estagnada. O verdadeiro crescimento espiritual sempre envolve surpresas, descobertas, momentos de questionamento e expansão da compreensão. Para ilustrar esse ponto, Emmanuel contou a Chico sobre uma alma que se comunicou durante uma sessão. Essa pessoa havia sido muito religiosa durante toda a vida, especialmente após os 60 anos. Ela orava diariamente, frequentava cultos, lia textos sagrados, mas havia se fixado em uma interpretação muito rígida de sua fé e rejeitava qualquer perspectiva que pudesse expandir sua compreensão. Quando desencarnou, essa alma descobriu que sua rigidez espiritual havia criado limitações em sua percepção do mundo espiritual. Ela se encontrava em uma região onde só conseguia perceber aspectos da realidade espiritual que confirmavam suas antigas crenças. Era como usar óculos com lentes coloridas que só permitiam ver certas cores da luz divina, perdendo toda a magnificência do espectro completo. O mais tocante no relato desse espírito foi quando ele descreveu o momento em que finalmente compreendeu sua situação. Mentores espirituais especializados trabalharam pacientemente com ele, ajudando-o a perceber que sua devoção havia sido genuína, mas sua rigidez havia limitado sua capacidade de receber as bênçãos completas que o mundo espiritual oferecia. Foi um processo gradual de abertura, como uma flor que lentamente permite que suas pétalas se desdobrem para receber toda a luz do sol.
Emanuel revelou que existe uma diferença fundamental entre sabedoria verdadeira e cristalização disfarçada de sabedoria. A sabedoria verdadeira sempre vem acompanhada de humildade e abertura para aprender mais. Quando alguém diz, "Eu sei disso porque tenho experiência", pode estar demonstrando sabedoria. Mas quando diz, "Eu sei disso e não preciso ouvir mais nada sobre o assunto", está caminhando para a cristalização. Durante seus últimos anos de mediunidade, Chico desenvolveu uma sensibilidade especial para identificar pessoas que estavam enfrentando esse desafio. Ele notou que muitas vezes eram pessoas admiráveis, que haviam construído vidas exemplares e eram respeitadas por todos ao seu redor. Mas algo em sua energia revelava que haviam parado de crescer internamente. Uma situação que marcou profundamente Chico aconteceu durante uma visita que ele fez a um centro espírita em Minas Gerais. Lá conheceu uma senhora de 68 anos que era considerada uma das pessoas mais sábias da comunidade. Ela conhecia de cor diversos livros espíritas, participava de todas as atividades, dava conselhos que sempre eram muito apreciados. Mas durante a conversa, Chico percebeu que ela havia criado uma interpretação muito rígida dos ensinamentos espíritas e rejeitava automaticamente qualquer perspectiva que não se encaixasse em sua compreensão. Quando um jovem médium compartilhou uma experiência espiritual que era genuína, mas diferente dos padrões que ela conhecia, a senhora imediatamente disse: "Isso não pode ser verdade porque não está de acordo com o que Kardec ensinou." Chico percebeu que, apesar de toda a sua dedicação, ela havia cristalizado sua compreensão espiritual e estava perdendo oportunidades preciosas de crescimento. Naquela noite, Emanuel se comunicou com Chico e explicou que havia orientado aquele encontro justamente para que o médium compreendesse como a cristalização espiritual pode ser sutil. Emanuel disse: "Filho, essa alma dedicou décadas ao estudo espiritual, mas transformou os ensinamentos em prisões douradas. Ela não percebe que os grandes mestres nunca pretenderam que suas palavras se tornassem limites, mas sim pontes para compreensões ainda maiores." Emanuel revelou algo que mudou completamente a perspectiva de Chico sobre o envelhecimento espiritual. Ele disse que dos 60 aos 70 anos, nossa alma passa por um processo que ele chamou de destilação da essência. Durante essas décadas, tudo o que é superficial, temporário ou baseado apenas no ego tende a se dissolver naturalmente, restando apenas aquilo que é realmente essencial em nossa natureza espiritual. Esse processo pode ser maravilhoso se permitirmos que aconteça com fluidez, ou pode ser doloroso se resistirmos a ele. Pessoas que se apegam rigidamente às suas personalidades, opiniões e padrões antigos lutam contra essa destilação natural e acabam criando sofrimento desnecessário para si mesmas. Aquelas que fluem com o processo descobrem uma liberdade e uma clareza interior que nunca experimentaram antes. Chico começou a observar esse fenômeno em sua própria vida. Ele notou que coisas que antes considerava muito importantes começaram a parecer menos relevantes. Discussões que antes o incomodavam perderam o poder de afetar sua paz interior. Opiniões que antes defendia com veemência se tornaram mais flexíveis. Inicialmente, isso o preocupou, mas Emanuel o tranquilizou, explicando que estava passando pelo processo natural de destilação da essência. Emanuel esclareceu que essa destilação não significa perder nossa personalidade ou nos tornarmos pessoas sem opinião. Pelo contrário, significa descobrir quem realmente somos por baixo de todas as camadas de condicionamentos, medos e necessidades de aprovação que acumulamos durante a vida. É um processo de purificação que nos prepara para a realidade mais autêntica do mundo espiritual. Durante uma comunicação particularmente profunda, Emanuel descreveu como esse processo se manifesta no mundo espiritual.
Ele disse que quando uma alma que passou pela destilação natural chega ao plano espiritual, ela traz consigo apenas sua essência mais pura. Isso permite que ela se adapte rapidamente às diferentes dimensões e realidades espirituais, como água pura que pode fluir através de qualquer recipiente sem resistência. Por outro lado, almas que resistiram à destilação chegam ao mundo espiritual, carregando muitas impurezas psíquicas, apegos rígidos, necessidades de controle, identificações excessivas com papéis temporários que desempenharam na Terra. Essas impurezas criam como que pedras em sua consciência, dificultando sua fluidez e adaptação à nova realidade. Emanuel compartilhou com Chico uma visão extraordinária sobre o que acontece com almas que conseguem passar pelo processo de destilação de forma harmoniosa. Ele disse que essas almas desenvolvem o que chamou de transparência espiritual, uma qualidade que permite que a luz divina flua através delas sem obstáculos, transformando-as em instrumentos perfeitos para o trabalho espiritual. Essa transparência espiritual não é passividade ou ausência de personalidade. É uma qualidade dinâmica onde a alma mantém sua individualidade única, mas não permite que essa individualidade se torne um obstáculo para sua missão espiritual. É como um vitral que mantém suas cores e desenhos únicos, mas permite que a luz passe através dele, criando beleza tanto pela sua forma quanto pela luz que transmite. Chico ficou profundamente tocado quando Emanuel lhe mostrou espiritualmente alguns exemplos de almas que haviam desenvolvido essa transparência. Durante uma experiência mediúnica extraordinária, ele pôde perceber a presença de espíritos que irradiavam uma paz e uma sabedoria que pareciam não ter limites. Esses espíritos mantinham suas personalidades distintas, mas havia neles uma qualidade de abertura e fluidez que permitia que servissem como canais para energias e conhecimentos superiores. Emanuel explicou que essa é a verdadeira meta do processo de envelhecimento espiritual. Não se trata de nos tornarmos pessoas sem opinião ou personalidade, mas de desenvolvermos a capacidade de manter nossas características únicas sem nos apegarmos rigidamente a elas. É como aprender a segurar uma flor, firmemente o suficiente para não deixá-la cair, mas suavemente o suficiente para não machucá-la. Durante os últimos anos de sua vida, Chico praticou conscientemente esse processo de transparência espiritual. Ele continuou sendo a mesma pessoa carinhosa e dedicada que sempre foi, mas desenvolveu uma capacidade extraordinária de se adaptar a diferentes situações e pessoas. Visitantes frequentemente comentavam que se sentiam completamente à vontade em sua presença, como se ele tivesse a capacidade de se sintonizar perfeitamente com as necessidades espirituais de cada pessoa. Emanuel revelou que essa capacidade não era apenas uma qualidade pessoal de Chico, mas o resultado natural do processo de destilação da essência bem vivido. Quando não resistimos às transformações naturais que acontecem após os 60 anos, desenvolvemos naturalmente uma sensibilidade maior às necessidades dos outros e uma capacidade maior de servirmos como instrumentos de cura e orientação. Mas Emanuel também alertou sobre os obstáculos mais comuns que impedem esse processo natural. O primeiro obstáculo é o medo de perder nossa identidade. Muitas pessoas, ao perceberem que suas antigas certezas estão se dissolvendo, entram em pânico e se agarram ainda mais rigidamente às suas personalidades conhecidas. É como alguém que, ao ver que a casa onde sempre morou está sendo renovada, tenta impedir a renovação por medo de não reconhecer mais seu lar. O segundo obstáculo é a pressão social para mantermos consistência com nossa imagem pública. Muitas pessoas, após os 60, sentem que precisam continuar sendo exatamente como sempre foram, para não decepcionar familiares e amigos. Elas temem que,
Se mudarem, suas opiniões ou comportamentos serão vistas como instáveis ou inconfiáveis. Emmanuel esclareceu que essa preocupação é compreensível, mas baseada em um equívoco. As pessoas que realmente nos amam ficarão felizes em ver nosso crescimento e nossa maior autenticidade. E aquelas que se incomodam com nossa evolução talvez estejam mais interessadas em nos manter em papéis que as beneficiam do que em nosso bem-estar espiritual genuíno. O terceiro obstáculo é a confusão entre sabedoria e rigidez. Muitas pessoas acreditam que demonstrar sabedoria significa ter opiniões firmes sobre tudo e nunca mudar de ideia. Emmanuel explicou que a verdadeira sabedoria é mais parecida com a água. Mantém sua essência, mas se adapta perfeitamente a qualquer recipiente, sempre encontrando o melhor caminho para fluir. Durante uma das comunicações mais memoráveis, Emmanuel descreveu para Chico como é a experiência de uma alma que conseguiu passar pelos anos após os 60, mantendo essa fluidez espiritual. Ele disse que quando essa alma desperta no mundo espiritual, é como se acordasse em casa após uma longa viagem. Tudo lhe parece familiar e natural, porque sua consciência já se havia preparado para a realidade expandida do plano espiritual. Essas almas frequentemente relatam que a transição foi suave e natural, sem os períodos de confusão ou adaptação que muitos espíritos experimentam. Elas acordam no mundo espiritual, com plena consciência de quem são, de onde vieram e para onde estão indo. É como se a destilação da essência que viveram na Terra tivesse removido todos os véus que poderiam obscurecer sua percepção espiritual. Emmanuel também revelou algo extraordinário sobre o destino dessas almas no mundo espiritual. Ele disse que elas frequentemente são direcionadas para trabalhos especiais de assistência a outras almas que estão enfrentando dificuldades de adaptação. Sua capacidade de manter fluidez e abertura as torna instrumentos valiosos para ajudar espíritos que chegaram ao plano espiritual carregando rigidezes e cristalizações. É como se elas se tornassem tradutoras espirituais, capazes de comunicar verdades superiores de uma forma que almas mais rígidas possam compreender e aceitar gradualmente. Elas servem como pontes entre diferentes níveis de compreensão espiritual, ajudando outras almas a dissolverem suas limitações e se abrirem para realidades mais amplas. Chico ficou profundamente emocionado quando Emmanuel lhe mostrou espiritualmente algumas dessas almas trabalhando no mundo espiritual. Ele pôde perceber a alegria e a realização que elas experimentavam ao ajudar outros espíritos a se libertarem de suas prisões mentais e emocionais. Era um trabalho de amor puro, onde cada pequena abertura conseguida por uma alma assistida trazia uma alegria indescritível para a alma que estava ajudando. Emmanuel explicou que esse é um dos aspectos mais belos da economia espiritual. Aqueles que aprendem a se libertar de suas próprias limitações naturalmente se tornam libertadores de outros, não por obrigação ou dever, mas por amor genuíno e pela alegria natural de ver outras consciências descobrindo sua verdadeira natureza espiritual. Durante seus últimos anos, Chico começou a experimentar vislumbres dessa realidade. Ele notou que pessoas que estavam passando por crises espirituais ou existenciais eram naturalmente atraídas para conversas com ele, e ele descobriu que tinha desenvolvido uma capacidade intuitiva de perceber exatamente o que cada pessoa precisava ouvir para começar a dissolver suas rigidezes e se abrir para possibilidades maiores. Essa capacidade não vinha de técnicas aprendidas ou de conhecimento intelectual, mas de sua própria experiência de abertura e fluidez. Era como se sua transparência espiritual permitisse que a sabedoria superior fluísse através dele de forma natural, adaptando-se perfeitamente às necessidades específicas de cada pessoa que o procurava.
Emanuel revelou que essa é uma das recompensas naturais de bem viver o processo de envelhecimento espiritual. Nos tornamos instrumentos cada vez mais refinados para o trabalho de amor e cura no mundo. Não precisamos buscar essa capacidade deliberadamente. Ela surge naturalmente quando removemos os obstáculos que impedem o fluxo da sabedoria superior através de nós. Mas Emanuel reservou para o final de suas revelações o aspecto mais extraordinário de todo esse processo. Ele explicou a Chico que existe uma dimensão ainda mais profunda no perigo espiritual dos 60 anos, algo que transcende até mesmo as questões de cristalização e rigidez mental. Trata-se do que ele chamou de a última oportunidade de escolha consciente. Emanuel revelou que nossa alma, ao se aproximar dos 60 anos, recebe uma espécie de chamado final do mundo espiritual. É como se nossos mentores espirituais fizessem um último convite direto para que escolhamos conscientemente o caminho da evolução acelerada. Esse chamado não vem através de palavras ou visões dramáticas, mas através de oportunidades sutis que aparecem em nossa vida cotidiana. Essas oportunidades podem se manifestar de formas aparentemente simples. Um encontro casual com alguém que nos apresenta uma perspectiva nova, um livro que chega às nossas mãos no momento certo, uma situação desafiadora que nos convida a reagir de forma diferente do habitual, ou mesmo um insight repentino durante um momento de quietude. O importante não é a forma como o chamado chega, mas nossa resposta a ele. Emanuel explicou que muitas pessoas perdem essa última oportunidade porque não reconhecem sua importância. Elas tratam esses momentos como coincidências sem significado ou como situações a serem rapidamente resolvidas e esquecidas. Não percebem que estão sendo convidadas a fazer uma escolha que pode determinar não apenas o restante de sua vida terrena, mas também sua trajetória no mundo espiritual. Durante uma comunicação particularmente intensa, Emanuel descreveu o caso de uma alma que reconheceu e aproveitou essa última oportunidade. Era um homem de 62 anos que havia vivido uma vida comum, sem grandes realizações espirituais, mas também sem grandes faltas morais. Um dia, enquanto caminhava pelo parque onde sempre fazia sua caminhada matinal, ele encontrou um jovem em evidente sofrimento emocional. Normalmente, esse homem passaria direto, pensando que não era assunto seu. Mas naquele dia, algo diferente aconteceu. Ele sentiu um impulso irresistível de se aproximar e oferecer ajuda. Durante a conversa que se seguiu, ele descobriu que tinha uma capacidade natural de compreender e consolar que nunca havia explorado. Mais do que isso, ele percebeu que ajudar aquele jovem lhe trouxe uma satisfação mais profunda do que qualquer outra atividade em sua vida. Esse encontro se tornou o ponto de virada em sua existência. Ele começou a buscar ativamente oportunidades de servir aos outros. Desenvolveu uma compreensão espiritual que nunca havia imaginado possuir e transformou seus últimos anos de vida em um período de crescimento acelerado. Quando desencarnou, aos 78 anos, sua alma havia se transformado completamente. Emanuel revelou que esse homem havia reconhecido e respondido ao chamado final de sua alma. O encontro no parque não foi coincidência, mas uma oportunidade cuidadosamente orquestrada por seus mentores espirituais para que ele descobrisse seu verdadeiro potencial. E sua resposta positiva abriu portas para transformações que normalmente levariam várias encarnações para se completar. O mais impressionante na revelação de Emanuel foi quando ele explicou o que acontece com almas que desperdiçam essa última oportunidade. Elas não são punidas ou condenadas, mas enfrentam uma situação muito específica no mundo espiritual. Ficam com a consciência clara de que tiveram a chance de acelerar significativamente sua evolução, mas não a aproveitaram. Essa consciência não gera culpa no sentido humano da palavra, mas uma forma profunda de nostalgia espiritual.
É como se essas almas percebessem que poderiam ter alcançado um patamar evolutivo muito superior, mas escolheram permanecer em sua zona de conforto. Elas precisam então aguardar novas oportunidades encarnacionais para tentar novamente, mas com a lembrança sutil de que já tiveram uma chance especial que não souberam aproveitar. Emmanuel enfatizou que essa não é uma forma de castigo divino, mas uma consequência natural das leis espirituais. Assim como na física terrena, uma oportunidade perdida não pode ser recuperada exatamente da mesma forma. No plano espiritual, certas oportunidades são únicas e sua perda requer que busquemos caminhos alternativos para alcançar os mesmos objetivos evolutivos. Chico ficou profundamente tocado com essa revelação e perguntou a Emmanuel como uma pessoa pode reconhecer quando está recebendo esse chamado final. Emmanuel respondeu que existem sinais característicos que acompanham essas oportunidades especiais. O primeiro sinal é uma sensação de que algo muito importante está acontecendo, mesmo que a situação externa pareça comum. É como se nossa alma reconhecesse a magnitude do momento, mesmo que nossa mente consciente não compreenda completamente o que está ocorrendo. Pessoas que estão vivendo esses momentos frequentemente relatam uma sensação de que algo mudou ou de que nada será igual depois disso. O segundo sinal é uma capacidade inusual de agir além de nossos padrões habituais. Durante esses momentos especiais, descobrimos que somos capazes de demonstrar coragem, sabedoria, compaixão ou outras qualidades em um grau que normalmente não conseguiríamos alcançar. É como se uma força superior estivesse amplificando nosso potencial natural. O terceiro sinal é uma sensação de conexão profunda com algo maior que nós mesmos. Nesses momentos, a sensação de separação que normalmente experimentamos em relação aos outros e ao universo se dissolve temporariamente e percebemos nossa verdadeira natureza interconectada. Essa percepção pode durar apenas alguns minutos, mas deixa uma marca permanente em nossa consciência. Emmanuel alertou que esses sinais podem ser facilmente ignorados ou mal interpretados, especialmente por pessoas que estão muito focadas em suas rotinas e preocupações cotidianas. Por isso, ele recomendou que pessoas que se aproximam dos 60 anos desenvolvam o hábito de prestar atenção especial aos momentos em que experimentam sensações incomuns ou oportunidades inesperadas. Durante seus últimos anos, Chico praticou essa atenção especial e relatou várias experiências que reconheceu como sendo chamados especiais de sua alma. Uma das mais marcantes aconteceu quando ele tinha 69 anos. Durante uma sessão mediúnica rotineira, ele sentiu uma presença espiritual diferente de todas as que já havia experimentado. Não era Emmanuel nem nenhum dos espíritos que costumava receber, mas uma consciência de uma pureza e elevação extraordinárias. Essa presença não se comunicou através de palavras, mas transmitiu diretamente à consciência de Chico uma compreensão sobre a natureza do amor divino, que transformou completamente sua percepção da vida. Foi apenas alguns minutos de contato, mas Chico relatou que saiu daquela experiência sendo uma pessoa diferente, com uma capacidade de amar e compreender que nunca havia imaginado possuir. Emmanuel posteriormente confirmou que aquela havia sido uma das oportunidades especiais que Chico havia reconhecido e aproveitado plenamente. Sua abertura e receptividade permitiram que ele recebesse uma iniciação espiritual que normalmente só seria possível no mundo espiritual. Essa experiência preparou sua alma para o trabalho que continuaria a realizar mesmo após sua desencarnação. Emmanuel revelou que essas oportunidades especiais são oferecidas a todas as almas que se aproximam do final de sua jornada terrena, mas apenas algumas conseguem reconhecê-las e aproveitá-las plenamente.
A diferença está na preparação que a pessoa fez durante os anos anteriores, mantendo sua mente aberta, seu coração receptivo e sua alma em constante movimento de crescimento. Por isso, Emmanuel enfatizou que a preparação para esse momento crucial deve começar muito antes dos 60 anos. Cada vez que escolhemos crescer ao invés de estagnar, cada vez que optamos pela abertura ao invés da rigidez, cada vez que preferimos o amor ao invés do medo, estamos preparando nossa alma para reconhecer e aproveitar essas oportunidades supremas quando elas chegarem. A revelação final de Emmanuel deixou Chico profundamente emocionado. Ele disse que almas que conseguem aproveitar plenamente essas oportunidades especiais não apenas garantem uma transição harmoniosa para o mundo espiritual, mas também se qualificam para participar de projetos evolutivos de grande magnitude, tanto no plano espiritual quanto em futuras encarnações na Terra. Essas almas se tornam como sementes especiais, carregando dentro de si potenciais transformadores que podem influenciar positivamente centenas ou milhares de outras consciências. Elas não necessariamente se tornam figuras públicas ou líderes reconhecidos, mas irradiam uma qualidade de amor e sabedoria que toca profundamente todos aqueles que entram em contato com sua energia. Emmanuel concluiu suas revelações sobre esse tema, dizendo que o perigo dos 60 anos, na verdade, é também a maior oportunidade de toda a encarnação. É o momento onde nossa alma pode dar um salto evolutivo extraordinário, mas apenas se estivermos preparados para reconhecer e abraçar as possibilidades superiores que nos são oferecidas nessa fase preciosa da vida. E assim, chegamos ao final desta revelação extraordinária que Chico Xavier recebeu de Emmanuel sobre o perigo oculto dos 60 anos. Mas antes de nos despedirmos, preciso compartilhar com você algo que pode mudar completamente sua perspectiva sobre essa fase da vida. Quando Chico Xavier estava com 79 anos, poucos meses antes de sua desencarnação, Emmanuel veio até ele uma última vez para falar sobre esse tema. O mentor espiritual trouxe uma mensagem final que resumia tudo o que haviam discutido ao longo dos anos. Ele disse: "Filho, quero que você saiba que cada pessoa que compreender verdadeiramente esta revelação terá em suas mãos o poder de transformar não apenas seus próprios últimos anos de vida, mas também o destino de sua alma por muitas encarnações futuras." Emmanuel explicou que quando uma pessoa toma consciência do verdadeiro significado espiritual dos anos após os 60, algo extraordinário acontece em sua alma. É como se uma chave especial fosse ativada, abrindo portas para possibilidades que antes estavam fechadas. Essa pessoa não apenas evita os perigos da cristalização, mas transforma essa fase da vida em um período de florescimento espiritual sem precedentes. Ele revelou que pessoas que aplicam conscientemente esses ensinamentos frequentemente experimentam nos seus últimos anos uma qualidade de paz, sabedoria e realização que supera tudo o que viveram anteriormente. Elas descobrem capacidades que não sabiam possuir, desenvolvem relacionamentos mais profundos e autênticos e sentem uma conexão com o divino que torna cada dia uma experiência sagrada. Mais do que isso, Emmanuel disse que essas pessoas se tornam como faróis espirituais para todos ao seu redor. Seus filhos, netos, amigos e conhecidos percebem que algo especial aconteceu com elas. Elas irradiam uma serenidade e uma sabedoria que inspiram outros a também buscarem seu próprio crescimento espiritual. É como se uma única pessoa que desperta para essas verdades criasse ondas de transformação que se espalham por toda a sua rede de relacionamentos. Mas talvez o aspecto mais emocionante de toda essa revelação seja o que Emmanuel compartilhou sobre o impacto dessas escolhas no mundo espiritual. Ele disse que quando uma alma chega ao plano espiritual, após ter vivido conscientemente seus últimos anos terrestres,
Ela não apenas encontra uma recepção especial de seus mentores, mas também descobre que seu exemplo inspirou outros espíritos que estavam se preparando para reencarnar. Essas outras almas, ao observarem o exemplo de crescimento e abertura que foi demonstrado, sentem-se encorajadas a também buscarem o máximo aproveitamento de suas próprias oportunidades encarnacionais. É como se cada pessoa que desperta para essas verdades se tornasse uma fonte de inspiração que transcende até mesmo os limites entre os mundos físico e espiritual. Emmanuel concluiu dizendo a Chico: por isso, filho, cada pessoa que ouvir esta mensagem e a levar a sério estará não apenas cuidando de seu próprio destino espiritual, mas contribuindo para a elevação de toda a humanidade. Pois quando uma consciência se eleva verdadeiramente, ela eleva junto consigo uma parte de toda a consciência coletiva da qual fazemos parte. E agora, minha querida pessoa, que me acompanhou até aqui, você tem em suas mãos uma das revelações mais preciosas que Chico Xavier recebeu em toda a sua vida mediúnica. Você sabe agora que os anos após os 60 não são apenas um período de declínio físico, mas a oportunidade mais extraordinária que sua alma terá nesta encarnação para dar um salto evolutivo que pode transformar seu destino espiritual para sempre. Se você ainda não chegou aos 60, use este conhecimento para se preparar conscientemente para essa fase sagrada de sua vida. Comece já a cultivar a flexibilidade mental, a abertura do coração e a humildade da alma, que serão essenciais quando chegar sua vez de enfrentar essa prova suprema. Se você já passou dos 60, saiba que não é tarde demais. Cada dia que você escolhe crescer ao invés de cristalizar, cada momento em que opta pela abertura ao invés da rigidez, cada vez que permite que sua alma continue se expandindo, você está aproveitando essa oportunidade preciosa que o mundo espiritual lhe oferece. Lembre-se, o perigo dos 60 anos é real, mas a oportunidade que ele representa é ainda maior. Sua alma está esperando que você faça a escolha consciente de continuar crescendo, de manter-se aberto às surpresas da vida, de permitir que a destilação da essência aconteça naturalmente, transformando seus últimos anos terrestres nos mais belos e significativos de toda a sua existência. O mundo espiritual está observando, seus mentores estão torcendo, e sua própria alma está ansiosa para descobrir até onde você permitirá que ela voe nesta última e mais importante etapa de sua jornada terrena. A escolha, como sempre, está em suas mãos, mas agora você sabe exatamente o que está em jogo e tem todas as orientações necessárias para fazer dessa escolha o maior presente que você pode dar a si mesmo e a todos aqueles que ama. Que esta revelação de Chico Xavier e Emmanuel seja o início de uma transformação extraordinária em sua vida, e que seus últimos anos terrestres se tornem os mais luminosos, sábios e realizadores de toda a sua existência.